Oi pessoal, esse vídeo aqui ele é um recorte da Santa Casa 2024, primeiro dia. Se você quiser ver a prova inteira, o link tá na descrição. Playlist da Santa Casa ordenado por playlist temática, cinética, equilíbrio, também tá na descrição do vídeo. Todas essas playlists podem te ajudar muito, beleza? Vamos para a resolução? Maravilha! Questão 56, Santa Casa 2024, primeiro dia. Massa do cloreto de antimônio, quantidade em mol de água que participa dessa reação. Então, já fazer conta, né? A reação entre cloreto de antimônio, SbCl3, massa molar tal, e água resulta na formação de óxido de antimônio, Sb2O3. Então, cloreto de antimônio, né? Cloreto de antimônio 3 com água, formando óxido de antimônio 3 e cloreto de hidrogênio gasoso, HCl. Ah, não é ácido clorídrico? Ácido clorídrico é quando está aquoso, cloreto de hidrogênio quando está gasoso, é um hidreto, tá? Só curiosidade, por que ele não chamou de ácido clorídrico. Conforme representado na equação não balanceada, então não está balanceado. Uma certa massa de cloreto de antimônio, que é esse cara aqui, oh meu Deus, uma certa massa de cloreto de antimônio, foram adicionados 180 mililitros de água, densidade igual a 1. Nas condições adequadas da reação, formaram 18 mol de ácido clorídrico. Cloreto de hidrogênio. A massa de cloreto de antimônio e a quantidade em mol de água que participaram dessa reação são... Ele deu a densidade, né? Uma estequiometria com densidade aí. Então a gente tem uma questão mais difícil, porque tem uma coisa que você pode fazer errado aqui, que eu já vou te mostrar. Então é uma estequiometria partindo, né, da massa de água, né, 180, desculpa, uma certa massa de antimônio, que você não sabe, com 180 gramas de água, produziu 18 mol de HCl. Aí ele quer saber a massa de cloreto de amônio. Qual que vai ser a massa de cloreto de amônio? Produz essa quantidade em mol de HCl. Então, se ele quer saber a massa... Vamos lá, olha aqui, para a gente descobrir que tipo de estequiometria que a gente tem. Ele quer a massa desse cara aqui e produz 18 mols de HCl. Então, se ele quer a massa desse para produzir 18 mols desse, é uma estequiometria massa-mol. Caso, massa de reagente para produzir uma quantidade em mol de HCl. E a quantidade em mol de água que participa dessa reação é... Então, eu quero a quantidade em mol de água para produzir uma quantidade em mol de HCl. Então, são dois cálculos estequiométricos. Massa, mol, e mol, mol. Por isso que eu coloquei aqui cálculo mol-mol, que é no caso da água, do HCl, e massa-mol, no caso do cloreto de antimônio 3 e HCl. Beleza? Só que não é só uma estequiometria massa-mol e mol-mol simples. É uma estequiometria com densidade. Aí, né, ele deu essa densidade aqui e aí tem que usar, né? Se ele deu a densidade. Só que, pessoal, o que que acontece? Tem um jeito errado de você fazer esse exercício. Qual que é o jeito errado de você fazer esse exercício? O jeito errado é você utilizando essa massa de água aqui. Essa massa de água com essa densidade aqui da água é um distrator fortíssimo que fez muita gente errar, sem dúvida. Então, qual que é o jeito errado de você fazer? Ah, ele colocou uma certa massa de antimônio em água, vou usar essa massa de água. Com 180 gramas de água, quanto de HCl, de cloreto de hidrogênio, né, que é esse hidreto aqui de cloro, quanto de cloreto de hidrogênio vai ser produzido? Ah, então vamos lá, né? 180 mililitros de água, quantidade de água em volume adicionado, vou usar a densidade, né? Seria uma regra de 3, ou você pôr na fórmula da densidade, para você sair de 180 mililitros, né, usando a densidade, e ir para 180 gramas. Isso aqui seria ou uma fórmula ou uma regra de 3. Cheguei em 180 gramas de água, aí eu uso a massa molar da água. Aí eu faço a conta lá no cantinho, né? Olhando a tabela que a VUNESP fornece na prova da Santa Casa. Massa de hidrogênio 1, massa do oxigênio 16, a massa da água é 18 gramas por mol, 18 gramas para 1 mol. Então eu tenho 180 mililitros vezes isso, 180 gramas dividido por 18, eu tenho 10 mol de água. Então eu tenho 10 mol de água, que foi a quantidade de massa de água adicionada. Aí, né, eu pego a equação, faço o balanceamento, porque ele me falou que a equação não está balanceada. Pego aqui esse cara e coloco... Como que eu faço? É o balanceamento por tentativas ali, né? Como que eu faço? Eu coloco 1 no que tem maior diversidade e maior quantidade. Eu podia pôr 1 nesse, mas esse aqui tem 4 átomos, né? 1 de antimônio e 3 de cloro.
eu vou pôr 1 nesse, por quê? Porque tem 2 de antimônio e 3 de oxigênio, um total de 5 átomos. Então eu coloco o número 1, tem mais átomos e maior diversidade. Aqui tem 2 elementos, aqui tem 2 elementos, aqui tem 2, aqui tem 2. Então todo mundo tem 2 elementos, mas esse tem 5 átomos. Por isso que eu começo colocando 1 nesse. Coloquei 1 nesse, tem 2 antimônios, coloco um 2 aqui, né? Porque 1 desse cara tem 2 SB, 2 antimônio, vai ter que ter um 2 aqui. Oxigênio só tem aqui e só tem aqui. Então, como eu coloquei 1 nesse cara, que é o que tem mais átomos e 2 elementos, né? Que é maior diversidade, tem 3 átomos de oxigênio. Então, vai ter que ter 3 águas. Beleza. Então, tem 2 antimônios aqui, tem 3 oxigênios aqui. 2 antimônios aqui, 3 oxigênios aqui. Aí aqui tem 2 vezes 3, 6 cloros. Eu posso pôr um 6 aqui. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Posso pôr um 6 aqui. Então, posso pôr um 6 tanto por esse quanto pelo outro. Fiz a equação balanceada, tranquilo. Balanceamento de equações é fundamental para você fazer estequiometria. Achei a quantidade em mols de água que foi usado. Achei a quantidade de HCl, 6, né? Então, estequiometria, balanceamento de reações é fundamental para fazer a estequiometria. Aí, com a equação balanceada, eu vou achar a quantidade em mol a quantidade em massa de cloreto de antimônio, né? Fazendo a estequiometria aqui. Mas, pessoal, o que acontece? Muita gente, eu tinha falado de marcar errado, né? Muita gente falou assim, você tem 10 mol de água, eu já vou eliminar aqui, ó, 3 alternativas e ficar entre a A e a E. Por quê? Porque 10 mol de água que foi o que reagiu. Só que não, pessoal. Agora você vai entender o erro que muita gente deve ter caído aqui. Ele pegou uma massa de cloreto de antimônio 3 e colocou em 180 ml de água. Só que esse 180 ml de água aqui é 10 mol de água, não foi 10 mol de água que reagiu, foi menos, foi uma quantidade menor. Isso daqui tem excesso de água. Quanto de água que vai reagir? Agora, ele falou, se formaram 18, então isso daqui é a quantidade total de água, mas não é a quantidade de água que reagiu, que participou. Como que a gente vai achar? Eu tenho a quantidade de HCl que se formou em mol. Então, se formou em mol, 18 mol de HCl. Aí eu posso fazer, 18 está para X, assim como 6 está para 3. Aí, mas como que a gente faz isso de um jeito, por análise dimensional, né? Que a gente tem que treinar isso para resolver aqueles exercícios com 5, 6, 7, regra de 3. Você tem a proporção estequiométrica aqui, ó, de 6 para 3. Aí você coloca aqui, ó, eu tenho 6 mol de cloreto de hidrogênio para 3 mol de água. Isso daqui seria uma regra de 3, seria você montar aqui embaixo e tal. Como é só uma regra de 3, aí você faz por regra de 3 mesmo. Mas esse estilo de cortar a unidade por análise dimensional, quando tiver, por exemplo, sei lá, lei de Faraday com 5, 6 análise dimensional, com 5, 6 regras de 3, tiver equação com rendimento, um monte de coisa, aí vai valer muito a pena você fazer assim, tá? Quando for uma só, você faz por regra de 3, tá tranquilo. Então, se 3 mols de água são necessários para 6, eu tenho 18, foi 9. Que é metade, né? Ou por análise dimensional, eu uso essa proporção estequiométrica aqui, 3 para 6, com 18 mols de HCl, 6 dividido... 18 dividido 18 por 6 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Sobrou essa unidade de mol de água. Então, 9 mol de água foi a quantidade de água que reagiu. Agora, colocando aqui, 10 mol de água foi a quantidade de água adicionada. 1 mol de água é a quantidade de água em excesso. E 9 mol de água é a quantidade de água que reagiu. Então, a gente tem 10, 1 e 9. Para a água que foi colocada ali, você tem 3 quantidades, né? O que reagiu, o que está de excesso e o total. Então, se você pega esse 180, pega essa densidade, faz a continha, chega em 10 mol de água, você errou por besteira. Para achar a quantidade, tem que usar a quantidade de participantes da reação. Então, eu tenho uma prateleira, só para você entender isso, DCS reage aqui de jeito muito fácil. Eu tenho uma prateleira com 20 pão de cachorro-quente. Mas, eu montei pães de cachorro-quente, montei cachorro-quente usando 5 pães de cachorro-quente. Se eu usei 5 pães de cachorro-quente, eu fiz 5 cachorro-quente. Eu não fiz 20, que é o que tem na minha prateleira. Entendeu? Então, a gente tem que usar as quantidades que realmente se formaram, que foram consumidas na estequiometria. A quantidade em excesso e tal, dá um trampo aí. E pode confundir sua cabeça. Beleza. E aí, 9 mol de água que reagiu. Só tem uma alternativa. Nem precisava fazer a conta,
de qual que foi a massa de cloreto de antimônio 3 que foi consumida para formar esses para formar esses 18 mol de cloreto de hidrogênio. Só com a quantidade de água você já resolveu o exercício. Vamos achar essa massa aqui para a gente treinar? Então, beleza. Então, é uma questão, na verdade, que ela não está ali no cálculo mol, massa, mol, simples, ou estequiometria com densidade. Na verdade, ela entra em reagente limitante em excesso. Então, como que você faz para não cair nesse erro aí de reagente limitante, reagente em excesso, nessa parte um pouco mais avançada de estequiometria? Pô, ele me deu um reagente, me deu um produto. Esses reagentes e produtos estão na proporção estequiométrica? O que isso quer dizer? Pô, se formou 18 mols de HCl, eu fiz a conta aqui, eu precisava só de 9 mols de água. Quanto de água tem? 10. Ah, então a água está em excesso. Então, quando ele dá 2, ele não precisava ter dado, por exemplo, água. Ele só podia ter falado assim, formou 18 mol de HCl. Quanto que eu preciso disso aqui? Se ele dá 2 caras da equação, dá 2 reagentes, dá um reagente, dá um produto. Essa é uma dica aí. Deu 2 reagentes, deu 2 produtos, deu um reagente, deu um produto, vê se eles estão na proporção estequiométrica. Qual que era a proporção estequiométrica? 3 para 6, 3 de água, 6 de HCl, 9 de água, 18 de HCl. Não, pô, esse daqui não tá com 10. Então, se ele deu 2, a chance de ser um exercício de reagente limitante em excesso é bem alta, tá? Maravilha, vamos fazer essa conta aqui agora? Agora uma estequiometria mol, massa, tranquilo aqui. Formou 18 mol de HCl, 18 mol de HCl, qual que é a proporção estequiométrica? 6 mol de HCl para 2 mol de cloreto de antimônio 3. 6 para 2. Beleza. Aí eu quero mol de cloreto de antimônio? Não, eu quero massa, então vou usar a massa molar. 1 mol de cloreto de antimônio tem 228 gramas de cloreto de antimônio. Cortei mol de HCl, cortei mol de cloreto, só sobrou massa de cloreto de antimônio. Aqui seria uma regra de 3 nesse xizinho, aqui seria outra regra de 3. 18 dividido por 6 dá 3, né? 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes isso daqui, 6 vezes 228, 6 vezes 228, 1368. Se eu tivesse feito só isso daqui, eu ainda teria que achar a quantidade de água. Então o exercício mesmo tá nessa parte de reagente limitante em excesso, alternativa D. Beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário. Essa questão tá com estrelinha porque é uma questão difícil. Ela não é muito difícil, bati aqui, desculpa. Ela não é uma questão muito difícil, mas ela é uma questão difícil sim. Você poderia passar batido nisso, tá bom? Por isso que eu classifiquei ela com estrela. Essa daqui e a questão, acho que 51, que foi a primeira ali de análise quantitativa, foram as duas questões mais difíceis da prova no meu ponto de vista, tá bom? Beleza? Vamos para a próxima?